dia, sou o professor Everson. Vamos para mais uma aula de tecnologias digitais. O tema da aula de hoje, eu vou dar continuidade ao conteúdo do trimestre, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre e-mail marketing e automação e também vamos falar um pouco sobre as ferramentas que a gente utiliza dentro do e-mail marketing. Após essa explanação sobre esse conteúdo, aí eu vou apresentar para vocês a proposta de atividade para vocês fazerem, tá bom? Aí vocês vão iniciar. Essa atividade dá para ser feita até pelo WhatsApp de vocês, pelo celular de vocês, que é bem tranquilo para fazer, porque é uma atividade de como encaminhar um tipo de e-mail marketing, então é bem mais prática, tá? Vamos lá então? E-mail marketing e automação, e as ferramentas, né, que a gente utiliza dentro desse tema. Então, o que é e-mail marketing? É a estratégia de marketing digital, onde a gente envia mensagens personalizadas e tem uma comunicação direta com leads e clientes. Minha pergunta é, vocês sabem qual que é a diferença de lead e cliente? Alguém lembra? A diferença entre lead e cliente. Complicou? Tá, vou explicar primeiro para vocês o que é lead e aí eu passo para vocês a diferença. Pode ser? Beleza. Zé, só tem como colocar a tela deles inteira para eu poder ver? Não, colocar ela frontal. Entendeu? Então ali, eu vou cuidar isso, assim. Eu consigo ver a turma. Então vamos lá. Diferença de lead e cliente. Assim mesmo. Lead é quando você. Alguém aí esse ano já vai fazer o Enem? Vai tentar como treineiro, alguma coisa assim? Não? Ah, ótimo. Então, assim, esses alunos, por exemplo, que vão tentar fazer o Enem, quando vocês chegarem lá na frente da escola, ou da faculdade, ou do local de provas, normalmente fica algumas pessoas que são representantes comerciais captando o contato de vocês para poder as instituições de ensino entrar em contato futuramente com vocês, oferecendo desconto por causa da nota do Enem, oferecendo as ofertas que eles têm para o próximo ano e tudo mais. Quando você passa o contato para essa pessoa, o seu contato se torna um lead. O que é? É o contato de alguém que tem o potencial de se tornar um cliente, certo? Porém, esse lead ele só vai se tornar cliente quando ele entrar em contato com você, aí ele passar todas as ofertas para você e você aceitar iniciar o processo de compra. No caso, iniciar a faculdade, fazer a matrícula, fazer o vestibular, fazer a matrícula e depois começar as aulas. Então, o lead é somente o contato que você tem e a cliente é geralmente quando inicia, depois que inicia o processo de venda de serviço ou produto. Beleza? Deu para entender a diferença dos dois? Beleza. Então, o que é um lead aí, gente? Isso aí, o lead é uma pessoa que tem potencial para virar cliente, mas ela ainda não é cliente. Por quê? Eu só tenho o contato dela e ainda a gente não tem uma relação, uma interação para se tornar um potencial cliente, para se tornar um cliente. Então ali, comunicação direta com leads, envio de mensagens personalizadas e estratégia de marketing digital. E qual que é a importância do e-mail marketing? Então, baixo custo em relação aos outros canais. Então, se a gente for pegar, por exemplo, outros tipos de campanhas para encaminhar informações e tudo mais, muitas vezes o valor que a gente utiliza para fazer essas campanhas acaba sendo superior
ao valor que a gente utiliza para poder fazer disparo em massa de e-mail marketing, certo? Comunicação segmentada. Por acaso, vocês já viram o que é segmentação de mercado? Sim? Certo. Ah, então o professor de vocês tá bem atualizado aí. Gente, segmentação de mercado. Alguém lembra o que é? Desculpa, eu não entendi. Tá. É, mais ou menos isso. Basicamente, se alguém perguntar para vocês o que é segmentação de mercado, se você falar é dividir o mercado, você vai estar certíssimo. Por quê? Basicamente, a segmentação de mercado a gente pega um grupo de pessoas e daí a gente divide esses grupos em vários outros grupos com perfis iguais ou parecidos, certo? Alta taxa de retorno. Então, ali dentro da comunicação segmentada, dentro do e-mail marketing, é bem isso que faz. Eles pegam aqueles grupos de leads, vê se os perfis são parecidos e você consegue fazer uma diferenciação no disparo das imagens, das mensagens de massa. Beleza? Alta taxa de retorno, que é o ROI, né, que é a taxa de retorno. Você tem uma alta. Quando você faz, principalmente em cima dessa comunicação segmentada, você consegue ter um retorno muito melhor, porque você não está disparando e-mails aleatórios, né? Aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo de e-mail marketing. Aí nós temos o newsletter, que é um boletim informativo enviado periodicamente por e-mail. Então, alguém aí tem conta no Nubank? Ou algum banco digital, alguma coisa? Ou, por exemplo, tem alguma conta na Netflix, na Globoplay? Ah, beleza. Por que que eu pergunto isso? Porque essas empresas, elas costumam disparar esses boletins informativos. Por exemplo, no caso da Netflix ou da própria Globoplay, eles encaminham a, a- o- os boletins informativos sobre séries que vão estrear, sobre séries que estão terminando o prazo de divulgação na plataforma. Então, para você poder terminar de assistir a sua série. Sobre novos conteúdos que eles estão fazendo dentro da plataforma. Então, o New Lister você consegue utilizar para poder fazer a divulgação desses boletins. Aí temos as promoções e as ofertas que as empresas, a maioria das empresas utilizam os e-mails para poder divulgar, enviar catálogos, essas coisas. E-mails transicionais, que são mensagens automatizadas enviadas a um cliente em resposta à interação específica. Lembra que a gente teve uma aula sobre a jornada do cliente? Então, normalmente esse e-mail transicional a gente utiliza dentro dessa aula, dentro dessa questão da jornada do cliente, para poder a gente poder fazer o monitoramento de como que está a jornada do cliente dentro da nossa página. Então, por exemplo, dentro do aplicativo lá do Nubank, se você fizer uma transação de um Pix, vai ser encaminhado um e-mail avisando. Então, isso daí já é uma etapa da jornada do cliente. Caiu o pagamento, você vai receber outro e-mail. Você fez alguma outra alteração dentro do aplicativo, outro e-mail. Então, tudo isso são e-mails transacionais, beleza? E aí, conteúdos educativos, que, por exemplo, eles encaminham. A Nubank faz isso, né? Encaminha vídeos de educação financeira que você possa assistir tanto através do e-mail, através do link ou dentro do próprio aplicativo, né? Então tudo isso são exemplos de e-mail marketing. E a automação de marketing, como que é? É o uso de softwares para poder criar fluxos automáticos. Então basicamente é um envio de e-mails conforme o comportamento do usuário, que é os e-mails transacionais, né, que a gente falou agora há pouco.
geração de leads de forma confiável ou de forma escalável. Essa geração de lead de forma escalável principalmente quando alguém entra na sua página, clica para poder fazer o cadastro e ali já está gerando um lead para você poder entrar em contato. Então esse lead ele está quente, que a gente chama, né? É um lead quente justamente porque ele entrou na sua página e demonstrou interesse de comprar seu produto ou serviço. Vantagens de automação. Basicamente tem economia de tempo, personalização em escala e acompanhamento da jornada do cliente, que foi o que eu falei lá para vocês anteriormente, né? Como é muito importante a gente acompanhar essa jornada do cliente para poder entender qual que é o perfil de compra deles, entender o que deve ser mudado dentro da sua plataforma e tudo mais. Fluxos de automação. Então, quais são os e-mails que são encaminhados? Normalmente de boas-vindas, e-mails de carrinho abandonado. Por exemplo, a gente lá na Shopee, você vai comprar algum produto e acaba deixando lá no carrinho e nunca compra. Então, daí eles vão lá e encaminham um e-mail para você, solicitando perguntando, relembrando, né? Nutrição de leads, que é o que a gente falou anteriormente, né? E o pós-compra, que a gente também encaminha e-mails para poder verificar qual que foi o grau de satisfação do cliente durante o processo de compra deles e tudo mais. A MailChimp é uma visão geral. Esse daqui é uma das plataformas que a gente utiliza para poder fazer disparos de envio de e-mail. Então, é uma plataforma popular de e-mail marketing, com foco em pequenas e médias empresas. E tem uma interface intuitiva, certo? Qual que é os principais recursos dessa plataforma? Uma criação de campanhas de e-mail, modelos de prontos e personalizáveis, então você não precisa ficar criando modelos de e-mail para poder fazer o disparo em massa, já vem pronto dentro do MailChimp. Segmentação de contatos, né? Então ele consegue dividir os contatos em diferentes perfis. Relatórios de desempenho, que é importante também para verificar como que está a taxa de retorno. A automação. Então, ele manda séries de boas-vindas, aniversários e datas especiais e as recomendações de produtos, de acordo com o seu perfil que você acessa lá na página deles, certo? Agora, a gente vai ver uma outra plataforma, que é o RD Station. O RD Station, uma visão geral, ele é uma plataforma brasileira de automação de marketing, né? Ela é muito utilizada em inbound marketing. Vocês sabem o que é outbound marketing e inbound marketing? Já ouviram falar? Inbound marketing e outbound marketing. São dois termos usados dentro do marketing. Inbound são experiências utilizadas dentro da área de marketing e o bold é referente aos perfis de fora da área de marketing. E também tem a questão do inbound, você também pode trabalhar a questão do endomarketing. Alguém já ouviu falar em endomarketing? Não? Endomarketing é basicamente as ações de marketing feitas dentro da própria empresa para os próprios colaboradores, tá? Então, endomarketing a gente visa melhorar a visão dos colaboradores com relação à própria empresa. Aí temos a integração com CRMs em vendas, né? O que seria o CRM? É uma ferramenta que a gente utiliza para poder fazer o gerenciamento dos leads também. Quais são os principais recursos? Criação de lead pages, gestão de leads, segmentação avançada e métricas detalhadas. Aí nós temos a automação, fluxo de nutrição, lead scoring, que é a pontuação dos leads, né? E a integração com vendas. Isso aí é bem legal, porque você não precisa ficar puxando contato por contato, automaticamente ele já faz essa integração. Aí a diferença, eu fiz uma comparação entre um e o outro, então MailChimp é mais simples, ideal para o e-mail marketing puro. O
O RD Station ele é mais completo para o inbound ou automação complexa. E ambos oferecem relatórios e segmentação, beleza? Daí nós temos aqui boas práticas no e-mail marketing. Criar linhas de assuntos atrativas, usar personalização como nome e interesses, design responsivo e frequência adequada. Métricas importantes: taxa de abertura, taxa de clique, taxa de conversão e descadastros e rejeições, beleza? Aí nós temos os erros mais comuns que a gente tem que evitar, que é comprar lista de e-mails. Gente, isso é extremamente importante, porque assim, a partir do momento que quando você compra lista de e-mails, é praticamente você está assinando o atestado de óbito da sua empresa. Porque essa lista de e-mails, você não sabe se os leads são quentes, você não sabe da onde, qual que é a procedência desses leads. Você também não tem os leads não tem uma segmentação adequada, né? Então não tem o perfil do produto que você está vendendo. Então não é recomendado, e sem contar que também ele é antiético. Enviar em excesso, então quando você faz disparos em excesso para o mesmo perfil também não é bom. E mensagens sem relevância, quando você dispara, é o que acontece quando você compra as listas de e-mail. E também ignorar os testes AB. Quais são as tendências no e-mail marketing? Inteligência artificial na personalização, automação cada vez mais integrada, e-mails interativos e segmentação avançada. Beleza? Pessoal, então para a aula de hoje eu preparei uma atividadezinha aqui com relação a esse conteúdo que a gente viu na aula de hoje. Então, qual que é a atividade? Basicamente, vocês vão formar, eu acho que nessa turma dá para formar duplas. Ao invés de formar grupos, vocês vão formar duplas, né? Ou pode ser individual, vai depender de como vocês quiserem fazer. Vocês vão escolher uma empresa fictícia para o seu foco da campanha. Vão definir um objetivo de campanha, se é lançamento de produto, aumentar o engajamento, recuperar carrinho abandonado ou pós-vendas. Aí vocês vão criar um fluxo de automação com 3 a 5 e-mails. No caso aqui, eu só vou querer 3, até a chamada para ação, tá? E aí, como é que vocês vão fazer? Ao invés de vocês digitarem no Google, no Word, como que vai ser feito o e-mail, vocês vão entrar no e-mail de vocês, do @escola, e aí vocês vão, como se vocês fossem enviar o e-mail, vocês vão montar um e-mail com a estrutura desse tipo de e-mail marketing. A atividade que vocês utilizaram na aula passada, vocês tinham que criar um produto ou serviço, certo? Então, vocês vão pegar aquele produto ou serviço, as imagens que vocês criaram no Canva, e daí vocês vão utilizar para poder encaminhar esses e-mails também. Vocês vão fazer o seguinte, aqui tem um exemplo de como que é a estrutura do e-mail. Então, tem um assunto, que é uma linha de e-mail, o corpo da mensagem, o CTA, que é a chamada para ação, e aí vocês vão tirar print para cada e-mail que vocês fizerem. Primeiro de boas-vindas, vocês vão fazer o corpo do e-mail no @escola de vocês, lá no e-mail do @escola. Vão entrar lá no e-mail do @escola, como se vocês fossem enviar um e-mail para vocês mesmos. E aí vocês enviem esse e-mail para vocês mesmos, e depois de enviado, vocês tiram um print do corpo do e-mail que vocês receberam de vocês mesmos. Estão conseguindo acompanhar? Estão dando para entender? Como que vai ser feito? Vocês vão entrar no e-mail de vocês, montar o e-mail, enviar o e-mail e tirar o print. Dando para entender, então. Aí depois, vocês vão tirar os 3 prints, então do e-mail de boas-vindas, outro do conteúdo de valor e outro de oferta. E aí vocês vão organizar em um único documento, no Google Docs, no Word ou no Canva, em PDF. E aí vão anexar lá no Class de vocês. Eu já vou estar abrindo agora a atividade lá, tá bom?
Prof, pode me informar que se caso não entregarem a atividade até a semana que vem, sexta-feira que vem, para esses alunos, a gente vai fazer uma provinha daí, tá bom? Então, ó, são exatamente agora meio-dia e 20, a aula acaba meio-dia e 45, é isso, prof? Então, meio-dia e 40 eu retorno para ver como que tá essa atividade de vocês, tá bom? Enquanto isso, eu vou estar publicando lá no Class de vocês. Qualquer dúvida é só me chamar que eu tô aqui. E aí, pessoal, alguma dúvida referente ao trabalho? Tudo bem? Alguma dúvida referente ao trabalho, gente? Não? Beleza. É, então, ó, a prazo de entrega tá ali até segunda-feira, dia 21. Vou alterar, tá bom? Para o dia. Vou alterar para o dia 28, acho que é 28 ou 27 da próxima semana, tá bom? Qualquer coisa que vocês precisarem, aí podem estar me chamando pelo WhatsApp não, pelo Class ali, ou podem falar com a professora Simone, que ela pode estar me mandando mensagem para tirar dúvida referente aos trabalhos de vocês, tá bom? São meio-dia e 38 agora. Prof, você prefere que eu encerre agora para você organizar a sala para a saída deles ou quer que eu continue até meio-dia e 45? Desculpe, não entendi, prof. É que tá. Posso encerrar então. Tá ok então, prof. Pessoal, bom final de semana para vocês. Até a próxima semana e não deixem de fazer os trabalhos, ok? Até mais. Tchau, tchau.